das Esta clínicas, conferência será gravada agora. da doença inflamatória intestinal. Então, a Ana Flávia, ela topou falar para a gente aqui sobre assunto que é de suma importância, né? Mas também é um assunto difícil de falar, né? Mas a Ana Flávia é uma pessoa assim que eu gosto muito e ela não nega nada. Quando eu falo com ela, ó, topa aí, sei lá, no instante, ela não pensa duas vezes, né? Então, ela vai falar hoje assim, bate-papo e sobre a saúde mental, né? Nessa época de pandemia, como cuidar da saúde mental, né? Então, passo minha palavra para a Ana Flávia. Obrigada, Valéria. Não é missa de corpo presente, né? Mas, assim, o carinho e a admiração são recíprocos, né? E, realmente, assim, eu topo mesmo, sempre que eu posso, realmente eu topo, porque eu acho que é um momento para a gente poder trocar, para a gente poder contribuir para os pacientes, para a gente poder discutir, né? Enquanto equipe que está cuidando desses pacientes, e, de certo modo, promover, né, a saúde mental. Em psicologia da saúde, quando a gente fala que a gente tem os 3 níveis, né, que a gente pode contribuir. Então, a gente contribui num nível primário, a gente contribui num nível secundário e a gente contribui num nível terciário, né? Nível Ana, secundário... Oi. Oi, desculpa, eu acabei esquecendo de apresentar. Falar um pouquinho sobre o seu currículo antes de você começar a falar, pode ser? Ah, tá, pode ser. Tá. Então, Ana é psicóloga clínica, ela é professora, né? Tem graduação e pós-graduação, professora de graduação e pós-graduação na Faculdade Pernambucana de Saúde, né? E tem mestrado e trabalha no consultório particular também, tanto no consultório de neurologia do Dr. Luiz Ataíde Júnior, e mais recentemente está com a gente lá no Hospital Português de Boa Viagem, né, dando suporte para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Tá bom? Mais alguma coisa, Ana? Tudo resumindo, seu currículo. Não, é isso mesmo. Então, é sempre bom, né? Sempre um privilégio a gente poder estar junto e estar pensando e estar discutindo e contribuindo para a promoção da saúde mental, né? E se a gente pensar especialmente, né, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento bem desafiador, né, para todo mundo. E na clínica, uma das abordagens, não, a abordagem que para mim faz muito sentido, não que as outras não façam, mas é uma abordagem que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, porque a gente entende, a base dessa terapia, ela defende que a forma como a gente... É uma tríade, na verdade, né? Então, nós temos 3 componentes, que são os pensamentos, as emoções e o comportamento. Então, a gente entende que a forma como a gente pensa, ela vai influenciar diretamente a forma como a gente se sente e, consequentemente, a forma como a gente se comporta, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo em especial, né, a adoção de novas formas de pensar e de tentar identificar outras estratégias diferentes, muitas vezes, da que a gente estava utilizando antes, para a gente se comportar e para enfrentar esse momento, eu acho que podem nos ajudar bastante, né? Porque a gente precisa levar em conta que a gente se prepara, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente se prepara para tudo na vida, né? A gente se prepara para, ou pelo menos para grande parte das coisas. A gente se prepara durante o período escolar, a gente se prepara para ir para a escola, a gente se prepara para entrar numa faculdade, se a gente vai para uma praia, a gente se prepara, se a gente vai dormir, a gente se prepara, né? Então, assim, para tudo tem preparação. Só que nesse cenário que a gente está vivendo, a gente não pode se preparar, né, de certo modo. Né? Simplesmente o cenário ele chegou, se mostrou, né, em dezembro, lá bem distante da gente, né, e a princípio acho que todo mundo tinha expectativa, né, pelo menos eu tinha, confesso a vocês, de que isso não fosse nos atingir aqui, né, e de repente quando o ano começa, né, e a gente vai vendo que o cenário vai mudando e tudo mais, e a gente foi pego realmente bastante de surpresa, né? Então, foi um cenário para o qual a gente não se preparou, nos foi imposto, a gente não pôde fazer muitas escolhas diante dele, né? A gente teve que simplesmente meio que se adaptar, né?
e a gente teve que, muito provavelmente, se refazer, né, diante disso, e depois que ele chegou, dizer assim, e agora, né, como é que a gente vai ter que lidar? Né? Eu imagino que para algumas pessoas podem ter sido um pouco mais fáceis, né, e aí isso depende muito de como cada um é, né, da personalidade, da história de vida de cada um, de como cada um pensa a respeito de determinados assuntos, de como cada pessoa se comporta, né, e isso é muito individual, mas o fato é que o Covid-19 bateu na nossa porta e a gente teve que se adaptar, né, de certo modo. E, como eu estava falando, a psicologia ela pode contribuir muito para o enfrentamento diante de diferentes situações, né? E, particularmente, essa abordagem que eu trabalho, faz muito sentido a frase do precursor dessa abordagem, quando ele diz que o problema, muitas vezes, não são as situações em si, mas a interpretação que a gente dá a respeito das situações, né? Tem situações que, de fato, não dão muita margem para a gente interpretar diferente, mas tem outras que, dependendo de como eu penso e dependendo especialmente de como eu me comporto, né? Isso vai me ajudar, né? Como eu estou compartilhando com vocês, né? Acho que nesse cenário do Covid, a gente tem percebido que a gente teve que se preparar enquanto a gente estava caminhando. Não deu muito tempo para a gente parar, ficar um tempo e a gente ter que se reinventar, né? Enquanto a gente estava fazendo outras coisas, enquanto a gente estava vivendo a nossa vida, enquanto muitos já estavam enfrentando algum tipo de adoecimento, chegou mais uma ameaça, de certo modo, né? Eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire, que ele diz assim, que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, né? Então, muitas vezes esse aprendizado vai se dar realmente na caminhada, né? E acaba exigindo de muitos de nós uma flexibilidade, né? Uma flexibilidade cognitiva, uma flexibilidade de comportamento. Nossa, mas estava tudo tão direitinho, né? Eu estava vivendo a minha vida de determinada forma, as coisas estavam dando certo, ou se não estava dando certo, mas assim, minimamente estava tudo controlado. Eu estava habituado a esse tipo de funcionamento, né? E aí, de repente, a gente tem que dizer, bom, isso aqui estava funcionando para determinado aspecto, mas agora talvez não está dando mais conta e eu preciso, de fato, me reinventar. Ou eu preciso, além, de repente, de dar conta disso daqui, eu também tenho que dar conta disso que é novo que está chegando, né? Porque, como a gente estava discutindo aqui, o que a gente está vivendo é muito alheio à nossa vontade, né? E não tem como algo que acontece externo, né, a nós não nos atingir, de certo modo, né, dentro de nós, né? E o cenário, muitas vezes, que nos foi apresentado, e que talvez muitos de vocês podem ter vivenciado, não sei, um cenário meio caótico, né? E desesperador, né, para muitos, né? E tem uma outra frase, que aí quem fala é um filósofo, né, Nietzsche, ele vai dizer que às vezes é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante, né? E a gente pode fazer, né? Assim, não é fácil, é realmente um grande desafio, mas a gente pode fazer do limão uma limonada, né? O limão está ali na frente da gente, a gente pode escolher se a gente vai espremer e vai tomar ele puro, se a gente vai chupar ele diretamente na casca e a gente vai queimar a boca toda, se a gente, de repente, vai colocar num copo d'água, vai misturar, vai colocar um gelo, se tiver um canudo colorido em casa, colocar um canudo colorido, né? Então, a gente sempre tem uma escolha diferente, né? E as escolhas vão ser muito particulares também, né? Mas eu acredito que, dependendo da perspectiva que a gente adota, né, das interpretações que a gente dá, novas interpretações e novas escolhas, a gente pode permitir que esse lugar, que a princípio está tão caótico, ele possa ficar um pouco mais calmo, né? E aí, para isso, a gente precisa pensar, né, algumas coisas. E aí, como eu estava compartilhando com vocês, se eu, tanto uma nova forma de pensar me permite um novo sentir
e um novo se comportar, quando eu também adoto um novo comportamento diante do que me é possível, né, é possível que eu também mude a minha forma de pensar e a minha forma de sentir. É um caminho de mão dupla, né? Então, muitas vezes eu identifico que determinada forma de pensar não está me ajudando, só está piorando o meu estado emocional, está piorando o meu estado físico, de repente está agravando as minhas questões intestinais, né? Porque a gente precisa lembrar que a gente é um todo, né? A gente separa a fins didáticos, né? Mas o nosso corpo, ele responde a tudo isso, né? O nosso corpo responde a situações de estresse, né? E se a gente pensar na questão do estresse, o estresse, ele tem um aspecto dele que é positivo, porque ele ajuda a gente meio que se preparar, ele pode melhorar o nosso desempenho, né? A gente veio com a bagagem da ansiedade, do medo, que são emoções que nos ajudam, né? Às vezes, algumas pessoas, elas meio que demonizam as emoções, né? Como se o aspecto emocional fosse um problema, né? E, na verdade, não é um problema. Ter medo não é um problema, né? Sentir tristeza não é um problema. Você ter um nível de estresse não é um problema, né? Porque isso nos ajuda, isso nos prepara para algumas situações da vida, né? Isso prepara a gente para, se a gente não tiver medo, se a gente não tiver um nível de estresse, a gente não vai lutar diante do momento que a gente precisa lutar, a gente não vai fugir diante do momento que a gente precisa fugir, né? Agora, a questão é que, às vezes, a gente se sente muito ameaçado, inclusive por coisas que não deveriam nos fazer sentir tanta ameaça, né? E aí o nosso corpo responde a isso, porque se, por exemplo, a gente está andando na rua, né, e a gente percebe que tem elementos suspeitos que estão nos aproximando. Naturalmente, o nosso coração vai acelerar um pouco mais, né? O nosso cérebro vai interpretar essa informação como uma ameaça e vai mandar mensagem para todo o nosso corpo, né? Para o nosso sistema parasimpático, né? E a gente vai responder a isso, né? Então, mas porque aquela situação, de repente, pede. Mas a gente está diante de um cenário que, de certo modo, estão dizendo para a gente, e a gente está percebendo que é um cenário ameaçador. Então, é como se a gente tivesse, eu gosto muito de utilizar a comparação com uma casa, né, ou com um apartamento, que, de repente, tem um alarme, né? Então, assim, se espera que o alarme vai ser ativado diante da presença de uma ameaça. Mas quando, de repente, por qualquer coisa, né, esse alarme ele está ativado, a casa vai ficar apitando o tempo todo. E não se espera que o alarme esteja assim. Então, o nosso corpo, de certo modo, ele reage diante disso, porque estão dizendo para a gente que o Covid, ele é ameaçador, e, de fato, ele é ameaçador, né? Então, assim, fora as questões com as quais a gente já tem que lidar, né? E creio que alguns de vocês, né, com a questão da própria doença inflamatória intestinal, né, que é algo que vocês estão tentando conviver, que não é fácil, que tem momentos em que a doença está mais tranquila, tem momentos que a doença entra mais em atividade. Então, diante de situações de estresse elevado e de muita ansiedade, né, é como se essa casa ela tivesse apitando o tempo todo, né? E, assim, e o nosso corpo responde a isso, né? O nosso estômago responde, o nosso intestino, o nosso corpo como um todo, né? E aí, dependendo do tipo de estratégia que eu utilizo, né, em termos de quais são os pensamentos que estão vindo à minha mente agora, né? O que é que eu estou sentindo nesse momento, né? Para lidar, muitas vezes, com situações difíceis, a gente escolhe por determinados tipos de comportamento e esses podem nos ajudar ou não, né? Então, uma coisa que eu tenho escutado muito, né, dos pacientes, né, não de todos, mas de alguns, de, assim, compartilhar, dizer assim, Ana, minha alimentação está muito desregrada nesse momento, né? Porque, assim, tem hora que eu estou muito preocupada, tem hora que eu estou muito ansiosa, tem hora que eu estou muito ociosa, e aí o escape, onde eu encontro um pouquinho de alívio, é na comida. Só que aí depois que eu vou e que eu como, e que de certo modo eu me satisfaço, e aquilo me traz um nível de alívio, um nível de prazer, nossa, depois eu me sinto ruim, porque o meu corpo se sentiu ruim diante daquilo que eu comi, que eu não deveria ter comido,
né? Mas eu me senti ruim também porque não era para eu ter tido aquele comportamento, né? Só que, de fato, a gente está vivendo um momento que não é fácil e a gente precisa, inclusive, se compreender um pouco, né, diante disso tudo, né? A gente precisa, talvez, ser tolerante com a gente mesmo, né? E aceitar, né, que tudo bem eu me sentir triste, né? Tudo bem eu me sentir chateado, tudo bem eu me sentir com raiva, né? Eu me sentir com medo, né? Tem horas que muito mais do que a gente tentar combater uma emoção ou um pensamento, porque de repente alguém nos ensinou, porque a gente percebe que não nos ajuda, tem horas que a gente precisa ser paciente conosco, né? E a gente ser tolerante e dizer assim, calma, eu tô com medo, né? Eu tô triste, eu tô frustrado, né? Enfim, e acolher aquela emoção que a gente está sentindo, né? Porque as emoções, elas também estão ao nosso favor. Tem horas que elas não nos ajudam, né? Porque às vezes diante de uma situação, se o nível da nossa emoção, o nível de raiva, por exemplo, está muito grande, né? De 0 a 100 está 90, está 100, corre o risco de a nossa razão ser influenciada pela nossa raiva e a gente, de repente, não tomar a melhor decisão. Mas, assim, não é porque sentir raiva é o problema. O que a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida e ao longo das experiências é a gente ir regulando, é a gente também ir se conhecendo, né? E como eu falei, às vezes, quando a gente aceita determinado sentimento, determinado pensamento, determinada condição, né, e a gente sai de uma situação de negação e de querer estar lutando o tempo todo, às vezes pode ser muito mais proveitoso, porque quando eu aceito, no sentido de tomar consciência do que está acontecendo comigo, do que eu estou sentindo, né, a gente consegue, às vezes, pensar numa estratégia muito mais eficaz do que quando a gente fica lutando, né, contra aquele determinado sentimento, né, aquilo que a gente está experimentando. E aí, quando a gente, tanto a gente, quando muda o pensamento, a gente pode experimentar um novo sentimento, quando a gente também muda o nosso comportamento, é possível que a gente mude o nosso pensamento. E aí eu queria lançar algumas perguntas para vocês aqui, né? Partindo dessa ideia de que, assim, a forma como a gente pensa, de fato, influencia na forma como a gente se sente e se comporta. Então, uma das formas da gente cuidar da nossa saúde mental nesse momento que a gente está vivendo, né, nessa época de pandemia, como eu estava dizendo anteriormente, além de ter que lidar com as questões com as quais vocês já lidavam, vocês estão tendo que lidar com uma situação nova, uma das formas da gente cuidar da nossa saúde mental é a gente duvidar positivamente a respeito daquilo que a gente pensa e do que a gente sente. Porque muitas vezes o pensamento, quando ele invade a nossa mente, não sei se faz sentido para vocês, mas o pensamento, ele é automático. A gente simplesmente não senta na nossa casa e diz assim, eu vou escolher o que eu vou pensar. Muitas vezes, quando a gente se percebe, o pensamento ele já chegou na nossa mente. Ele é como se fosse um convidado que não foi chamado. Ele é um intruso, em muitos momentos. Ele simplesmente chegou. E aí, de repente, quando ele chega, dependendo do conteúdo do que eu penso, gera uma cascata, né, de sentimentos e de emoções e de comportamentos, né? Então, às vezes, é importante a gente duvidar daquele pensamento, né? Então, assim, quando o pensamento chegar, assim, qual é o meu pensamento? O que é que eu estou pensando aqui? O que está passando na minha mente? O que é que eu estou esperando que aconteça? Eu tenho certeza de que isso que está passando na minha mente vai acontecer. Eu tenho certeza mesmo, assim, quais são os fatos, assim, quais são as evidências, como se fosse um advogado mesmo, um investigador. Quais são os fatos que confirmam que isso que eu estou pensando, de fato, é verdade, que vai acontecer? O que é que pode acontecer de bom? Isso que está acontecendo, de repente, comigo, já aconteceu com alguém que eu conheço? Qual a chance disso acontecer? Né? De 0 a 100, pensando em 0 na possibilidade de não acontecer e 100 na possibilidade de aquilo acontecer de fato, né? Que pensamentos, de repente, eu posso ter que vão me ajudar a enfrentar essa situação?
qual a pior coisa e qual a melhor coisa que podem acontecer. Eu posso lidar com isso, né, que eu estou imaginando, né? Qual é o efeito, qual é o resultado que eu tenho se eu acredito nesse pensamento e qual é o resultado que eu tenho se eu mudo essa forma de pensar, né? Se um amigo tivesse com o mesmo pensamento que eu estou tendo e chegasse para mim nesse momento e falasse para mim o que ele está pensando, né? O que é que eu diria a ele? Porque às vezes a gente pode não conseguir dizer para a gente, mas a gente, quando de repente se coloca como um outro, dizendo para a gente aquilo que a gente está dizendo, a gente consegue organizar melhor, né? Então, isso em relação aos pensamentos, né? Em relação aos comportamentos, eu fico pensando assim que é interessante a gente pensar, por incrível que pareça, né? Como eu estava falando antes, né? O pensamento influencia no sentimento e influencia no comportamento, né? E às vezes a gente pode dizer assim, nossa, Ana, mas é tão difícil eu mudar o meu comportamento, né? E só que diante dos três, o que é mais fácil da gente de fato modificar é o nosso comportamento, né? Então assim, e pensando que assim muitas vezes o fato de eu fazer determinada coisa vai preceder o sentir, porque a gente às vezes espera assim, eu vou sentir primeiro para eu fazer depois. Então, se eu tiver com vontade, eu vou, de repente, fazer determinada coisa, mas enquanto a vontade não chega, eu não faço. Só que, por mais difícil que seja, às vezes a gente precisa ativar pequenos comportamentos, sabe? Por menores que sejam, não precisa você pensar num grande comportamento, né? Numa meta muito distante, de repente. Mas, assim, você pensar em pequenas coisas, né? O que é que eu posso fazer, de repente, por mim hoje, que fazendo isso, eu acho que eu vou me sentir um pouco melhor. E tentar ativar, porque o que é que provavelmente vai acontecer? E aí não adianta escolher algo que você não goste de jeito nenhum, né? É importante que você escolha minimamente algo que você gosta, algo que você já fez, você já sentiu bem fazendo, e que seja possível de fazer, que a saúde também permita, né? Porque o que é que vai acontecer? A chance eu faço isso, e aí eu percebo que isso me faz me sentir bem. A chance de no dia seguinte você repetir aquele comportamento, de repente vai ser muito maior, né? E você vai se sentir melhor como você estava, né? Então, assim, de repente pensar em alguns comportamentos, né? Talvez o exercício físico, né? Para aqueles que podem, né? Sempre de acordo com a prescrição do médico, né? De repente, alguma coisa no campo da música, né? Escutar uma música que goste, né? Assistir um programa na televisão, que traga contribuições, né? Sem ser somente notícias relacionadas à pandemia, à morte, a adoecimento, né? De repente, talvez pegar um livro fininho, mas que você tenha interesse de ler para você ler, né? Meditar um pouco também, escrever a respeito do que você está sentindo, a respeito do que você, de repente, está pensando. Isso pode ser um comportamento, né? Até que ajude você a você não só organizar as ideias, mas colocar um pouco para fora, talvez aquilo que está um pouco acumulado, né? Se aventurar, de repente, na culinária, dentro do cardápio que os médicos e que as nutricionistas permitem, né? Enfim, né? Assim, como eu falei, cada um tem uma realidade muito diferente, mas eu acredito que todo mundo, de repente, pode pensar aqui, o que é que eu gosto de fazer, né? Que faz tempo que eu não faço, né? E que eu posso fazer, né? Então, eu acho que com a adoção dessas medidas, né? De novos pensamentos, que é ter o hábito de duvidar daquilo que a gente pensa, e dos comportamentos, né? Pensar que comportamento a gente pode ativar, eu acho que são coisas que nós podemos fazer, que podem contribuir com a nossa saúde mental nesse momento que a gente está vivendo, né? E outra coisa também é o fato de a gente aceitar, como eu estava falando antes, né? Algumas emoções e não ver essas emoções como um problema, porque às vezes se a gente sente determinada coisa e a gente diz assim, eu não deveria sentir, e a gente se sente culpado,
quando o sentimento de culpa muitas vezes chega, eu começo a desqualificar a mim mesmo, né? Eu começo a desqualificar não só quem eu sou e o que eu penso, mas até mesmo o que eu sinto, né? E, de fato, não tem problema, gente, em a gente sentir o que a gente sente, né? E como eu estava falando antes, tem horas que a gente precisa aceitar, né? Assim, lembrar que a gente é humano e que, como humano, a gente não pode tudo. A gente não tem que dar conta de tudo, né? Que a gente é limitado, né? E acolher essa limitação, que é de todos nós, né? Tentar não ter o controle de tudo, né? Porque às vezes quando a gente tenta ter de forma excessiva o controle de tudo, inclusive o autocontrole, isso é uma ilusão. Nós não podemos controlar as coisas, né? Nós podemos lidar com algumas coisas, dividir as preocupações entre produtivas e improdutivas, mas controlar todas as coisas nós não controlamos, né? E esse cenário que a gente está vivendo, eu acho que veio só dentre tantas coisas, assim, veio mostrar que, de fato, nós não temos o controle de tudo, né? Então, assim, valorizar aquilo que nós temos, né? Buscar na nossa vida, assim, poxa, a situação está difícil, mas, assim, o que é que eu tenho e por qual motivo eu posso ser grato, né? Por quais coisas eu posso ser grato? Né? E tentar, ao acordar, por mais difícil que a situação esteja, né? Tentar lembrar, assim, quais são as razões pelas quais eu posso agradecer hoje? Começar o dia agradecendo, né? E, de repente, terminar o dia também lembrando, assim, pelo que é que eu posso ser grato, né? Ao terminar o dia, né? E aí, acho que a gente fazendo essas coisas, né? A gente pode, de certo modo, transformar esse momento que a gente está vivendo, que tem sido difícil, né? Numa situação um pouco mais calma, né? Porque a gente tem as ondas, né? Desse momento de pandemia que está todo mundo vivendo. E uma das coisas que a gente tem percebido é que, digamos assim, uma quarta onda são as pessoas ficando mais ansiosas, um pouco mais depressivas, né? E outras questões da saúde mental. Então, acho que quando a gente para e a gente reflete um pouco sobre isso, e de repente a gente escolhe, né, por essas coisas, são medidas que a gente pode contribuir para a nossa saúde mental, né, nesse momento. E aí agora eu queria abrir para ouvi-los, né, se tiver alguma pergunta e a gente poder trocar nesse momento. Vou só parabenizar a Ana Flávia pela palestra, muito boa. E só dando um ganchozinho aí rapidinho no que tu falasse, que você falou, a questão de agradecer. Eu não sei se você já ouviu falar, tem um trabalho científico que eles fizeram que eles pediam para a pessoa, antes de dormir à noite, agradecer 3 coisas boas que aconteceu com aquela pessoa e depois de um tempo, quando aqueles pacientes eram reavaliados, tinha tido uma melhora, assim, na sensação de bem-estar, né? Então, como você falou, a importância da gratidão e, às vezes, é uma coisa que a gente esquece. Eu estava há 2 semanas lá em Garaçu, a gente está num tipo um teleatendimento, que é como se fosse um plantão. E eu fiz uma certa amizade com outro colega, que é um ortopedista, e aí ele contando essa história da pandemia, né, que estava a gente ficando ansioso, depressivo e tal. E aí ele falou, bicho, eu tenho um grande exemplo, que é o exemplo do meu primo. Eu não reclamo, procuro não reclamar da vida por causa do meu primo. Não, o que é que teve com o teu primo? Aí, não, meu primo, ele teve um acidente de carro e ficou paraplégico na cadeira de rodas, é um dentista e tal. Aí ele, ó, tem um vídeo dele no Teleton. Aí ele mostrou o vídeo é bem emocionante, realmente. E realmente, desde aquele dia, eu fiquei bem impactado e eu estou agradecendo todo dia a Deus porque eu ando. Porque realmente, como é bom a gente poder andar, né? Porque eu vi todo o sofrimento do primo dele no vídeo e tal, de ter uma cadeira de roda, a dificuldade que ele tem. E uma coisa, às vezes, a gente esquece, né? Uma coisa simples, acordar e levantar da cama, mas não é. Tem gente que está na cadeira de roda e que, para ela, tudo que ela queria só levantar. Então, queria dar só um gancho no que você falou aí da importância da gratidão. Isso é bem importante, né? E especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Em que, assim, é um problema e, de repente, a gente estar em casa, e não estou dizendo que não é fácil, que é fácil, né? A gente está em casa e, de repente, a gente está privado daquilo que a gente fazia antes, né? Assim, da liberdade de ir e vir, de trabalhar do jeito que trabalhava antes, enfim, a cada um aqui de poder fazer aquilo que fazia. Mas, assim, que bom que a gente tem outras coisas, né,
pelas quais a gente pode ser grato, né? E eu lembro muito de um paciente, vez por outra, que eu escutei quando ele estava no leito, e ele gostava muito de tomar banho, né? E numa noite anterior, né, ele tinha saído da UTI e ele já era um paciente terminal já, e aí nesse dia liberaram ele para ir para o quarto, né? Os médicos da UTI meio que teve uma divergência de quem estava no andar do hospital, porque assim não era para esse paciente ter vindo, porque ele está dispneco, ele está descompensando, era um paciente com metástase e tudo mais. E aí, mas assim, eu entendi que o movimento foi de repente, dar um momento para a família, de sair um pouco daquele cenário e tudo. E eu lembro que uma das coisas que esse paciente perguntou era se pediu que eu abrisse a porta do quarto e pedi para que eu descrevesse para ele como é que era o chuveiro e se o chuveiro era quente. Porque, assim, uma das coisas que ele queria fazer no dia seguinte, estando melhor, era ele poder tomar um banho de cabeça, né? E aí não foi possível, porque, de fato, ele descompensou e ele precisou voltar para a UTI, e aí não foi possível, né? Mas, assim, é um paciente que foi bem significativo, né? E que, vez por outra, eu me lembro, porque é como você falou, né, Gustavo? Assim, uma atividade que é simples para a gente, de repente, no dia a dia, né? Que é poder levantar da cama, a gente poder ir para o banheiro, a gente tomar um banho de cabeça, né? E muitas pessoas estão desejosas por isso, desejosas de outras coisas, mas elas estão impossibilitadas, né? Então, se a gente conseguir realmente exercitar a gratidão nas mínimas coisas, né? Isso é uma coisa que contribui muito. Doutora, tá me ouvindo? Não é nenhuma pergunta, na verdade, eu queria só compartilhar uma situação. Eu estou desde o dia 15 de março em casa. Consegui realmente não sair, tive 4 saídas, 2 delas para as infusões. E meu maior medo era precisar ir para a emergência do hospital, com alguma dor, alguma coisa, eu ficava completamente apavorada. Eu já faço terapia, eu tive o diagnóstico em junho do ano passado, faço terapia desde outubro. E consegui fazer a terapia online desde o começo da pandemia. E sexta-feira passada, tive uma dor que não consegui controlar em casa, tentei optar por um hospital menor para que tivesse umas... E na minha cabeça tem uma exposição menor, mas foi um verdadeiro caos. Não conseguiram fazer nada. Tentaram 9 acessos para tomar medicação e nada funcionou. Foi um estresse. Fiquei 8 horas dentro do hospital e sem acompanhante. E quando souberam que tinha cromo, me deixaram numa sala separada. Eu achava que eu ia ficar perdida dentro do hospital. Foi um nervoso. E eu acho que teve muito para mim interferência também da morte daquele menininho do Miguel no apartamento. Foi um dia muito difícil. E eu sempre tive muita noção da necessidade da saúde mental desde que tive o diagnóstico, mas eu nunca tive tanta certeza da interferência desde o começo dessa pandemia. Aí eu segui a dica da última aula do doutor Gustavo, assim, estou me privando muito de muitas notícias. Às vezes eu fico agoniada de não saber notícias, mas eu estou me privando demais, assim, de TV, de atualizar de dados, de quantos morreram, o que é que está acontecendo, porque eu não tinha noção do tamanho desse cuidado, assim, que era necessário, porque eu senti, a primeira vez que eu fiquei muito mal durante a pandemia, eu vi que essa crise começou porque a minha cabeça realmente não foi uma semana que eu não estava bem. Então, assim, consegui aumentar com a minha psicóloga, estava de 15 dias, mas consegui para toda semana, mesmo online, né? Tem essa dificuldade online, mas estou tentando, assim, relaxar mais, né? Acho que o maior medo que eu tinha já aconteceu, que era ir para a emergência, então não tive como me livrar disso, mas quando eu relaxei, senti agora que as coisas vão caminhar melhor. E interessante, Gustavo, que você está falando é Gustavo, que está aqui com a gente, né? Pronto, e veja, essa dica que ele deu é uma excelente dica de um comportamento que a gente precisa ativar, né? Porque, veja, a ansiedade, ela repercute no nosso fisiológico, né? Então, assim, sintomas de ansiedade que são muito clássicos, né? Então, às vezes, uma sudorese, as mãos suando, né? O coração um pouco mais acelerado, o aparelho gastrointestinal, fora a pele, eu acho que são órgãos que sentem muito o nível de estresse, sentem muito a ansiedade.
né? Então, às vezes, tem pessoas que, durante esse tempo, uma sensação de falta de ar, né? E, às vezes, associando como se fosse o Covid-19, inclusive, né? E aí, veja, isso é a parte fisiológica da ansiedade. Mas a parte cognitiva da ansiedade é exatamente a preocupação. E aí, naturalmente, quanto mais eu me preocupo, e às vezes a tendência é como se fosse assim, o tipo de pensamento que acontece na ansiedade é um tipo de pensamento que tem uma tendência de ser muito catastrófico, ser muito pessimista, né? E o medo fica um pouco mais exacerbado, né? Porque aí todas as estruturas, inclusive cerebrais, que estão envolvidas nisso, elas trabalham muito em conjunto. Então, como eu estava falando, assim, a gente olha para as situações e elas representam para a gente uma ameaça muito grande. Então, se eu leio como uma ameaça, o meu organismo vai se preparar para lidar com aquilo como uma ameaça, né? E aí a gente age muito emocionalmente e, às vezes, a parte racional, que é mais essa parte frontal aqui da gente, ela meio que fica um pouquinho adormecida, né? E aí há uma tendência na ansiedade de a gente catastrofizar. E aí, assim, e catastrofizar ainda mais, né? Então, assim, obviamente que, imagino, nessa situação que a gente está vivendo, ninguém quer ir para um hospital, porque o hospital é um espaço ameaçador, né? Deixou de ser aquele espaço relacionado, de repente, ao cuidado, né? Onde eu vou ser medicada, onde eu vou voltar para casa melhor, para ser aquele espaço onde eu vou e eu vou pegar o Covid e, de repente, eu posso piorar e posso, de repente, ter um problema mais sério, né? Então, assim, e aí essa dica que Gustavo deu, de ativar esse comportamento, de selecionar o que é que eu escuto, o que é que eu vejo, é de extrema importância, né? Porque a entrada das informações, né, ela vai influenciar em como eu vou me sentir. Não tem como a gente ter esse controle, né, disso. Quando, de repente, a gente vê, a gente já absorveu, a gente já está muitas vezes sonhando, com uma determinada notícia que a gente recebeu, a gente está indo para a cama à noite, preocupado com toda aquela gama de informações que a gente recebeu. E o que eu estava dizendo é que a ansiedade, ela traz esse sintoma fisiológico, mas a preocupação é a parte, digamos, cognitiva da ansiedade. E muitas vezes essa tentativa da gente, não, mas é porque eu preciso do noticiário, eu preciso estar informada, né? Veja, a gente precisa de informação, mas a gente não precisa de uma enxurrada de informações, porque essa necessidade de informações, talvez é até para controlar. É por uma necessidade que a gente tem de controle. E aí a preocupação entra muito mais como mais uma ferramenta de controle do que como uma questão de, é para diminuir a minha ansiedade. E aí, de fato, sabe, Gabriela, a gente precisa escolher, né, o que vai nos ajudar e identificar o que é que não nos ajuda, né? E aí eu acho que algumas informações, especialmente do ponto de vista do COVID, né, o que a gente precisa saber, meio que a gente já sabe. E o que a gente ainda não sabe, talvez selecionar especificamente. Né? Então, se de repente vocês têm um acesso, né, doutor Gustavo, doutora Valéria, que também estão com informações acerca disso, então, não, se eu preciso de saber alguma informação diferente, é nesse canal que eu vou buscar, né, porque é um canal fidedigno, é um canal que vai me dizer, de fato, o que eu preciso saber. Eu nem vou ter informações de menos, nem vou ter informações de mais, né? E filtrar essas outras notícias também, porque a gente absorve muito mais do que, às vezes, o que a gente consegue perceber que a gente absorve, né? Ana Flávia, foi porque semana passada nós tivemos uma aulinha para eles, e assim, uma das dicas que eu dei foi justamente o que você falou, não ficar vendo muito televisão. E eu dei um exemplo de um trabalho que fizeram durante um tempo, só avaliando manchetes de jornais americanos, New York Times, Washington Post, e que eles chegaram à conclusão que a maioria das manchetes de jornais são manchetes negativas, para chamar a atenção do nosso cérebro primitivo. Eu até dei um exemplo, que se hoje em Recife 1000 pessoas usarem a faca para cortar carne, mas uma pessoa usar a faca para matar o vizinho, à noite no jornal, que vai aparecer vai ser fulano matou o vizinho com a faca. O jornal não vai falar das 999 pessoas que usaram a faca para fazer carne. Então, a gente tem que ter cuidado. Tudo que você falou aí, justamente, eu tinha comentado com ele semana passada. Isso aí. Isso, é isso mesmo. Eu sou Jaqueline, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu estou em casa desde março, né, isolada, com minha família, e achei interessante essa tua fala, quando você fala da seletividade, né? Então,
Eu, desde o começo, eu estou procurando selecionar isso mesmo que eu vejo, as informações, tentar tirar essa questão da limonada, sabe? Eu estou reforçando tudo que você falou, que é o exercício que eu tento fazer aqui, e eu acho que está dando certo. Selecionar o que é essa pandemia, porque eu acho que tudo é um ensinamento. Quando tudo isso acabar, não seremos os mesmos. E se formos, não valeu a pena. Então, tentar resgatar alguma coisa familiar que ficou, que agora está sendo possível, porque nos faltávamos tempo, né? Tempo é uma coisa preciosa, né? Então, e aqui em casa eu estou tentando buscar isso. E me permitir também, essa questão de me permitir sentir. Se eu estou com vontade de chorar, eu choro, enfim. E essa questão do controle é algo que eu não sei se é uma característica dessa doença que a gente tenta controlar, e parece que esse episódio de evacuação é justamente para mostrar a fragilidade, eu não sei, pode ter N significados para cada um de nós, mas essa questão do controle eu acho que é realmente marcante. E essa pandemia veio para mostrar que nós não controlamos nada, né? Eu acho que, para mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa, essa pandemia está sendo positiva. Porque eu estou conseguindo resgatar muita coisa e permitir sentir, que no dia a dia a gente não consegue. É difícil. Agora também tem os dois lados. Se eu disser que não estou sentindo nada, né? Todo mundo está sentindo alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer essa limonada, porque a gente tem uma escolha, né? A gente tem uma escolha. Você quer... O que é que você quer ser? Você quer ficar bem ou quer ficar mal? Eu acho que tudo é questão de... É uma escolha que não é uma certa escolha. Talvez eu não esteja usando a palavra adequada. Mas eu acho que o que você falou, a sua fala, assim, ela está bem coerente. Eu até fiz uma pergunta, se você era do TCC. Eu vi aqui do lado. Desculpa, Jaqueline, não tinha visto antes. Sou da TCC, sim. Aí eu achei bem interessante. E, assim, você indicaria algum exercício, além desse, né? Além desses que você falou. Veja, o que eu posso sugerir, como eu falei, né? Assim, quem trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito tentando auxiliar os pacientes a eles identificarem porque, veja, cada situação que todos nós vivemos, elas funcionam como um gatilho. Então, as situações, elas naturalmente geram um tipo de pensamento, esse pensamento vai gerar determinada emoção, e, por sua vez, a gente vai ter comportamentos e reações fisiológicas, né? E aí, assim, então, estar atento ao que você pensa, né? Não apenas ao pensamento negativo, mas, assim, quando eu estou falando do pensamento negativo distorcido, é porque, geralmente, ele nos atrapalha, né? E quando a gente não está, digamos, com os pensamentos mais saudáveis, é onde a gente vai sentir o maior desconforto. Então, a gente trabalha muito que os pacientes, eles tentem identificar o seu estado de humor, né? Como é que eu estou hoje? Como é que eu estou? E você falou isso, né, Jaqueline? De estar atento ao que se está sentindo, né? E, de certo modo, validar aquilo que você está sentindo e acolher aquilo que você está sentindo, né? Então, assim, como é que eu estou me sentindo, né? Eu estou me sentindo de determinada forma. Tá, mas, assim, por que eu estou tendo esse sentimento? E aí, quando você vai buscar, de repente você vai identificar que foi por tal situação, né? Então, Gabriela, me permita utilizar o seu exemplo, pode ser? Então, digamos que Gabriela, ela escutou o noticiário não só sobre o Covid, mas o noticiário sobre a morte de Miguel. Muito provavelmente, quando ela foi absorvendo aquele noticiário, provavelmente aquela situação, escutar o noticiário com aquele tema, gerou nela um determinado tipo de pensamento, que, por sua vez, gerou uma determinada emoção. E aí, como eu estava falando, o nosso organismo está todo interligado.
Se a gente vai absorvendo determinado tipo de informação, a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais estressado, a gente vai ficando um pouco mais preocupado, a gente vai ficando um pouco mais triste, e não tem como o nosso corpo não responder a isso, né? Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha na TCC é com a identificação das situações gatilho para determinados tipos de pensamento, e o paciente aprender que a forma como ele pensa influencia em como ele se sente e como ele se comporta. Então, assim, é aquela questão do pensamento alternativo. Eu estou pensando assim, mas será que essa é a única possibilidade de pensar? Porque os pensamentos e os sentimentos se apresentam como fatos. Então, a gente lembrar que um pensamento, ele não é um fato, ele é uma probabilidade. E que o sentimento também não é um fato. Porque eu posso dizer assim, eu sinto que Valéria não gosta de mim. Mas por que eu sinto isso? Qual é a evidência que eu tenho disso? Porque o meu sentimento ele pode ser enganoso. Então, quando eu questiono que o meu pensamento e o meu sentimento necessariamente não é um fato, é uma probabilidade, e eu vou buscando, né, como eu estava falando, como um detetive, evidências que sustentam aquele pensamento ou não, né, isso é uma forma que vai contribuir com que eu me sinta melhor. E a outra coisa que eu falei é, cada um saber o que gosta, né, identificar o que é que gosta, o que é que traz prazer, o que é que traz bem-estar, para que você possa ativar esses comportamentos. E quando eu estou falando em ativar o comportamento, e pegando um gancho novamente na fala de Gustavo, a gente não precisa pensar numa grande coisa. Eu quero começar algo novo, porque eu acho que, de repente, começar algo novo pode me ajudar. Não precisa ser começar uma coisa grandiosa, não, eu vou começar de algo pequeno, mas que eu percebo que, de repente, acho que se eu fizer isso, ou que se eu testar, de repente, será que eu sempre tive vontade de aprender ponto cruz? Será que se de repente eu começar a costurar, será que de repente isso não pode ser uma coisa que pode me ajudar, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela pintava panos de prato, assim, belíssimos, e fazia embaixo aquele, esqueci o nome, né? Que fica embaixo, o bico, né? Acho que o biquinho do pano de prato, né? E assim, ela estava muito desanimada, fazia tempo que ela não queria fazer e tudo mais, mas ela dizia, uma outra trabalhava fazendo mochilas, né? Assim, e outros enfeites para festas e tudo mais. Mas eu não estou muito afim de fazer, mas era uma coisa que elas traziam, né? E eu estou trazendo algo, não é simplesmente uma sugestão minha, mas assim, de buscar no paciente o que é que ele gostava de fazer antes, e que faz muito tempo que ele não faz, e que está dentro do que ele pode fazer, né? E aí, Ana, eu queria talvez, assim, será que se eu voltar a pintar o pano de prato, né? E aí, será? Vamos tentar? Né? E aí, será que se de repente eu fizer tal mochila, né? Ou fazer algo para alguma festa, alguma coisa assim, ela trabalhava com essa parte de artes, né? E aí, quando eles voltam a ativar esses comportamentos que são prazerosos, isso contribui muito, né? Mas para alguém aqui pode ser a culinária, para alguém aqui pode ser a leitura, para alguém aqui pode ser uma atividade física, né? Escutar uma música, assistir, de repente, um bom filme, né? Cada um de vocês, eu acredito que vocês sabem, de repente, algo que gostam, ou se faz tempo que não faz algo que gosta, o que é que eu gostava muito, que eu lembro que quando eu fazia, eu gostava bastante, e ver se, de repente, é possível voltar a fazer. Né? Então, a gente trabalha dessas duas formas, né? Tanto com a identificação dos pensamentos, e da gente ir reestruturando essa forma de pensar, né? Como a gente trabalha com a ativação de comportamentos, né? Flávia, tem uma pergunta de Érica Botelho. Quer que eu leia para você? Tá. Quero. Pode ser, Valéria. Doutora, estou em casa, no teletrabalho, desde o dia 18 de março. Mas minha preocupação é o dia de voltar a trabalhar. Estou sentindo um medo muito grande deste retorno. Posso estar desenvolvendo síndrome de pânico? Veja, Érica, para a gente, Érica, né? Para se dar um diagnóstico, veja, geralmente a síndrome do pânico, ela está relacionada, não que um agente externo não possa ser o desencadeador de uma crise de pânico, né? Mas, assim, geralmente a crise de pânico, ela está muito associada a algo que o paciente, ele sente internamente, do ponto de vista fisiológico, e ele associa que algo que ele está sentindo fisiologicamente
e está associado com algo mais catastrófico, né? Então, por exemplo, alguém que esteja caminhando e, de repente, sente um ataque cardíaco, que, de repente, foi proveniente do exercício físico, mas aí já associa que, de repente, não, isso que eu estou sentindo provavelmente é um infarto, e eu estou com uma dor de cabeça, essa dor de cabeça provavelmente é um AVC. Então, geralmente, a crise de pânico, a síndrome do pânico, ela está relacionada, às vezes, com algo que eu sinto no meu corpo e que eu associo com algo muito grave, e aí depois eu vou me esquivando de situações, porque eu acho que eu fico com medo de sentir novamente aquilo que eu senti, né? Então, assim, e outra coisa, para que seja um diagnóstico, né, de, assim, um transtorno de pânico ou algo relacionado a isso, a gente precisa ter alguns critérios diagnósticos para a gente observar. Eu estou falando isso para você, de repente, ter o cuidado de você também não estar se colocando num diagnóstico de algo que pode não ser o seu caso, mas também não estou dizendo que, de repente, pode não ser. Agora, o que você, de repente, pode estar sentindo, né, porque você está relatando aqui, assim, uma preocupação diante de uma situação. Então, é uma situação que você teme, né, e isso pode estar muito mais relacionado com uma questão de uma ansiedade, né, que está um pouco mais exacerbada, talvez um transtorno de ansiedade, né, mas eu não quero chegar para você e dizer para você, olha, não, o seu diagnóstico é esse, porque não é assim que a gente dá diagnóstico, né? Então, assim, veja, você tem uma preocupação específica, o dia de voltar a trabalhar. E aí a gente precisa, talvez, discutir, assim, por que é que você está preocupada com o dia de voltar a trabalhar? Por que eu estou preocupada, né? E aí tem uma tabela que eu entrego para os pacientes, eu posso até depois passar para o e-mail de Valéria, e Valéria disponibilizar isso, talvez, para vocês, né? Porque, de repente, vocês podem ter uma lista que pode não só ajudar vocês na identificação das situações que estão gerando determinados pensamentos, emoções e comportamentos, e vocês irem se monitorando e conversar, talvez, até com os terapeutas de vocês, para aqueles que fizerem já psicoterapia, né? Mas para quem não faz, é uma forma que pode ajudar vocês, né? Que a gente até diz assim, é um trabalho da mente tentando vencer o humor, né? E tem uma outra tabela também que eu dou para os meus pacientes, que aí, na verdade, é uma tabela para você listar, tipo assim, como se fosse uma estratégia, é um plano de ação, na verdade. Então, assim, a gente coloca qual é a ação que, de repente, eu estou temendo que aconteça. Então, assim, fazer uma lista, tipo assim, quais são as ações, o que é que eu penso, de repente, então, no seu caso, você está compartilhando o que é voltar a trabalhar. Então, assim, eu estou preocupada com o retorno ao trabalho. E aí fazer uma lista, por que é que eu estou preocupada com o retorno ao trabalho? Então, assim, eu identifico letra A, que é por isso, letra B, por isso, letra C, por isso. Não precisa ser mais de uma preocupação, estou dando opções, porque às vezes, quando a gente pensa numa determinada situação, a gente se preocupa com várias coisas que estão relacionadas àquilo. Tá, então, eu estou preocupada com isso. Tá. Se por acaso aquilo que eu estou me preocupando, porque é uma forma de a gente se preparar para... eu estou preocupada para voltar a trabalhar, por quê? Porque eu tenho, de repente, medo de adoecer, né? Medo, de repente, de contrair o Covid. Então, se é pelo medo de contrair o Covid, qual é a solução que eu posso, de repente, pensar para lidar com essa situação aqui? Tá, então, de repente, eu vou, talvez, ter que comprar um protetor facial, eu vou ter que comprar, porque a gente pensa não só na preocupação, mas a gente pensa numa solução para lidar com aquela preocupação. Então, de repente é contaminar. Então, para tentar não me contaminar, o que é que eu posso fazer? Então, eu posso, de repente, talvez eu vou ter que vestir um capote, não sei com o que é que você trabalha. Eu vou ter que comprar um protetor facial, talvez, né? Eu vou ter que comprar uma máscara que talvez me dê um pouco mais de segurança, vou talvez ter que ter o álcool gel, vou ter que higienizar minha mão mais vezes, vou ter que ter um cuidado maior com a limpeza. São as coisas que você pode fazer. São as preocupações que, digamos assim, são produtivas, porque, de certo modo, são aquelas que você pode controlar. Tá, então é isso que Então, quando você pensa no que você se preocupa e num plano de ação para aquilo, meio que já pode ir tranquilizando você um pouco mais. Mas eu penso que eu posso encontrar alguns obstáculos. Quais são os obstáculos que eu penso que eu posso encontrar? Tá. Em eu encontrando tal obstáculo, o que é que eu posso fazer? Porque aí a gente vai se deparando que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer. O que a gente não pode fazer
é um desafio, mas assim, a gente não vai poder controlar. Talvez é aquela preocupação que é improdutiva, porque eu não posso fazer nada com ela. Né? Diante desse cenário, o que eu posso fazer é me precaver e cuidar da minha higienização dessa forma. Mas ainda assim não temos um total controle de que não vamos pegar. Em pegando, o que é que eu posso fazer? Né? Em pegando, eu vou estar, de repente, atenta aos sintomas, eu vou, de repente, estar atenta com os médicos, né? De repente, ter um canal, se tem um canal de comunicação, doutora Valéria, eu estou me sentindo assim, doutor Gustavo, eu estou me sentindo de determinada forma. O que é que eu tenho que fazer? Olha, precisa observar isso, né? Você está atento a isso, se não, vai procurar uma unidade de saúde. São as coisas que a gente pode fazer. Eu entendo que nem sempre o fato da gente saber disso diminui totalmente, né? Ou nos tira de uma situação de ansiedade, mas pode nos ajudar a diminuir, porque a gente vai identificando o que é possível e o que é que não é possível. Não sei se respondi a pergunta. Sou eu novamente, Jaqueline. Eu me identifiquei com a fala da Érica, porque eu acho que, assim, no meu caso, eu tive medo, porque eu acho que essa questão do contato com o outro, o olhar no outro, né? Eu acho que isso aí, ver em coletividade, isso é muito importante. E passamos a ficar em casa, né? As relações online, enfim, que é bem diferente do toque, do corpo a corpo, do calor humano, né? E eu também eu estou sentindo essa questão do volta ao trabalho, é algo que eu vou também trabalhar na minha psicanálise. Minha preocupação fica justamente nesse contato com o outro. Como é que vai ser o contato com o outro? Então, assim, é algo... O contato com o outro vai ser da forma que vai ser mais segura, a princípio, né? E que bom, né? Assim, eu acho que uma coisa que pode ajudar... mas o contato não é como era antigamente. De fato, talvez durante um tempo não vai ser como era antigamente. Mas que bom que ainda assim eu posso ter algum contato, né? Porque se a gente fica apenas com... já não era como antes, não era como antes, não era como antes. Quando a gente entra nesse modo comparação, pode ser que não ajude, né? Mas, assim, que bom que eu tenho a tecnologia. Se isso fosse, de repente, numa época em que a gente não tivesse a tecnologia ao nosso dispor, como é que seria o nosso contato com os nossos médicos? Como é que seria o nosso contato com familiares que estão distantes, né? Com amigos? Então, não é o que a gente gostaria, né? Mas é o que é possível, né? E aí entra naquilo que eu estava compartilhando com vocês no começo, né, da minha fala, de que vai exigir da gente uma flexibilidade, né? Uma flexibilidade do pensamento, uma flexibilidade do comportamento, e a gente pode descobrir coisas muito positivas nisso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, de um autor, não lembro agora especificamente quem, mas assim, que ele fala que a gente tira das coisas aquilo que a gente coloca, né? Então, assim, nossa, mas o cenário agora vai ser diferente, eu não vou poder tocar as pessoas, eu não vou poder dar um abraço, o contato vai ser diferente. Se a gente fica com o foco nisso, realmente a gente vai ficar só numa perspectiva saudosista, né? De que não é como era antes, e etc. Isso não vai nos ajudar, né? Agora, se a gente pensa de uma outra forma, né? No sentido de eu não tenho como era antes, mas que bom que eu tenho a tecnologia, que bom que existe o WhatsApp, que bom que tudo isso é possível, né? Que bom que, de repente, eu estou bem, que os meus estão bem. Então, se a gente vai para essa outra forma, né, de pensar, né, de uma forma mais positiva e não crítica, né, eu acho que auxilia bem mais. Doutora, bom dia. Já no meu caso, assim, eu consigo controlar mais a minha ansiedade durante o dia. O interessante é que é mais à noite. Tipo assim, eu estou dormindo, aí me acordo do nada e a mente começa a trabalhar. Aí, para você começar a dormir de novo, acho só quando o dia está amanhecendo.
É mais ou menos assim, durante o dia até que eu consigo, mas à noite é onde fica mais pesado. Existe algum tipo assim de exercício que a gente pode fazer para poder aliviar isso? Porque assim, eu tomava, aliás, tomava não, eu tomo, mas era aquela coisa que eu já estava deixando, né? Estava tendo aquele desmame. E que agora, com essa pandemia, eu voltei a tomar com mais frequência, que foi o Rivotril. E eu já estava bem que saindo. E agora eu voltei a tomar com mais frequência por conta disso, que eu me acordo no meio da noite, do nada, assim, começa a trabalhar e você não consegue sair daqueles pensamentos. É isso que está acontecendo muito comigo. Uhum. É Cleonice, né, que estava falando? Isso. Veja, Cleonice, o que você está descrevendo, assim, é muito característico, né? Assim, é bem parecido com o que a gente percebe em questões de ansiedade, né? Então, assim, o que eu poderia sugerir para você imagino que você estava tomando o Rivotril com prescrição de algum médico que lhe acompanhe, né? E aí, a primeira coisa é conversar com o seu médico, né? Para não fazer uso de nenhuma, nem fazer uso de nenhuma, nem retomar uma medicação por conta própria, sem a permissão do médico, nem deixar de tomar a medicação sem o consentimento do médico. Então, discutir com o seu médico sobre essa questão da medicação, né? Uma outra coisa é assim, a ansiedade, como eu estava falando, uma das características dela é uma preocupação excessiva, seja sobre um determinado tema específico, seja sobre vários temas ao mesmo tempo, e aí uma questão mais generalizada. Uma sugestão que eu posso lhe dar é você tentar não levar. A primeira coisa tentar realmente ver como é que você está enchendo a sua mente, de certo modo. Porque, às vezes, a gente leva, durante o dia, a gente está ocupado com uma coisa ou outra, e, às vezes, a gente não tem tempo de se preocupar com determinada coisa específica. Mas, à noite, quando a gente sossega, que a gente toma um banho, que a gente vai deitar, que a gente vai dormir, aí é aquilo com que a gente não se preocupou durante o dia, mas que, de repente, esteve na nossa mente, ou que esteve ocupando o nosso ouvido em termos de noticiário, enfim, chega na hora que a gente vai deitar, vai chegar lá na nossa porta, enquanto o sono não chega e os pensamentos vão começar a vir. Então, o que eu sugiro é de tentar não levar essas preocupações para a hora de dormir. Eu sei que às vezes não dá para você controlar, mas tipo assim, você identificar, né? Assim, não precisa de repente você expor aqui, né? Para já ter um cuidado com a exposição também. Então, assim, mas você de repente talvez fazer uma lista, né? Assim, de o que é que quando você está indo para a cama, na hora de você ir dormir, ou quando você acorda, com o que é que você geralmente está se preocupando? Quais são as preocupações que estão vindo à mente? E aí você colocar isso num papel, como eu estava dizendo para a Jaqueline e para a Érica, né? Essa mesma tabela, de repente, do plano de ação, que também serve para isso, porque nesse plano de ação eu vou identificar aquilo com o que eu me preocupo, aquilo que eu temo, e eu vou pensar um tipo de solução para lidar com aquilo que eu estou temendo e com aquilo que eu estou me preocupando. Então, de repente, os pensamentos que eu identifico, que estão chegando à minha mente, que estão trazendo preocupação na hora que eu me acordo, na hora que eu vou dormir, são esses. E aí você tentar, num momento do dia, que não seja à noite, na hora que você vai dormir, você separar a hora da preocupação. Então, para não levar essa preocupação para a noite, digamos que de tarde ou no final da manhã, enfim, você vai escolher um horário, vai ser aquele horário que você vai separar para se preocupar com o que você tem que se preocupar. E para fazer a lista da sua preocupação e para pensar para cada preocupação uma possível solução. Porque se à noite, antes de você dormir, aquela preocupação chegar, você pode dizer assim, bom, eu já fiz a minha lista, então eu já tenho para aquelas preocupações que eu listei, eu já tenho algum plano de ação. Né? E lembrar que aquilo com que eu me preocupo pode acontecer, mas pode não acontecer. Muitas vezes, algumas das nossas preocupações e alguns dos nossos medos, eles nem vão chegar a se efetivar de fato, mas eles acontecem na nossa mente, né? Então, assim, essa é uma das sugestões que eu posso dar para você. Eu lembro que teve um paciente que disse assim, Ana, a gente discutiu tanto sobre a hora da preocupação, e eu deixei tanto, de fato, a preocupação para a hora da preocupação, que na hora da preocupação eu esqueci de voltar para a preocupação e eu fui fazer outras coisas, né?
Então, assim, esse relato dele, mas assim, que já escutei de pacientes de outros colegas, por exemplo, né? Quando eu sei que eu tenho é como se assim, eu tenho determinada hora para me dedicar para aquilo. Então, eu estou fazendo uma outra coisa, eita, mas eu tenho que me dedicar àquilo. Não, eu vou fazer aquilo naquela hora que eu tiver que fazer, né? E preocupações, de preferência, não ir com elas para a cama, para, eita, vou separar, para na hora que eu estiver indo para o meu sono, eu me preocupar. Não. Como eu falei no começo, né? Assim, a gente se prepara para tudo na vida, inclusive para a gente dormir, a gente também precisa se preparar, né? Então, a gente precisa, de repente, assim, talvez tomar um banho para antes de dormir, botar aquele pijaminha confortável que eu gosto, né? Com o meu travesseiro, o meu quarto naquela temperatura que eu gosto, né? Assim, não levar a preocupação para esse momento. Mas eu também entendo, Cleonice, que não é uma coisa que a gente consegue controlar de imediato. E aí sugiro a você que você discuta com o seu médico, você tente talvez essa estratégia, mas que ao mesmo tempo você discuta com o seu médico se você estava num processo de desmame, se você não está conseguindo dormir de jeito nenhum, o que é que ele acha? Se de repente nesse momento talvez não é interessante voltar para a medicação e numa situação mais tranquila fazer o desmame, mas aí é uma coisa a discutir com ele, mas que eu acho que também vale a pena conversar com ele direitinho sobre isso. Tá bom, doutora, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Já tem mais de 1 hora que a gente está aqui conversando. Não? Gabriela? Então, Flávia, vou agradecer em nome de todos que participaram dessa reunião. Deixa eu ver aqui. Não. Agradeço demais. Eu tenho certeza que quando a gente clicar aqui para fechar, vai todo mundo sair pensando nas suas palavras. Né? Para mim também foram muito importantes. Eu tenho muito disso de durante o dia, na correria, quando chega de noite para dormir, parece que o mundo vai cair. Né? A cabeça está pesada de tanta preocupação. Agradeço em nome de todos. Tá bom, Flávia? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade de vir aqui. Tá, Jô, eu agradeço mais uma vez, foi muito bom estar com vocês, é um privilégio, e contem comigo, né? E aí, Valéria passa para mim, eu vi aqui a questão dos e-mails, eu passo para ela, e ela vê uma forma de disponibilizar para vocês, né, essas tabelas, que eu acho que, de repente, podem ajudar. Acho que alguém até colocou o e-mail aqui da ADIP, né? pernambucanoadip@gmail.com. Pronto. Doutora? Oi. A palavra é Lilian. Oi, Lilian. Eu sou Lilian, sou a presidente da ADIPE. Sim, certo? lembro de você. O meu áudio, não sei se está muito bom, ficar cortando, às vezes, as imagens, o áudio, todo mundo falando. Mas eu também queria agradecer, entrei um pouco depois do horário, porque eu tive uns contratempos, mas queria agradecer em nome da associação, muito, muito produtivo, muito bom, as informações passadas. E também só para relatar um pouco, aqui no meu prédio eu tive um vizinho que faleceu de Covid, logo no começo de abril, e também, assim, como era meu vizinho de porta, eu passei um tempo bem preocupada com tudo, né? Não só aqui em casa, mas com todos no prédio. E passei, sei lá, o meu emocional ficou muito abalado, realmente. Mas, graças a Deus, com o tempo e a família, né, foi passando. Mas a esposa dele também quase também ia, mas, graças a Deus, ela conseguiu retornar. Mas, né, a vida segue. E é isso, a gente tem que controlar realmente nossas emoções, né? Tentar não... Passei realmente a fazer isso, não assistir muito televisão, não saber muito o que está acontecendo, para não inculcar mais ainda. Mas é isso aí. Obrigada. Nada, querida. E aí, mais uma vez, agradeço a vocês, viu, pelo convite e estou à disposição. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Tchau, gente. Tenham um bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Tchau.